Ei, gente, aqui é a Bela do Bela Canela, mamãe pancas do Davi. Hoje eu gostaria de falar sobre o IG com vocês, o índice glicêmico. Vocês provavelmente já ouviram falar. Ele é o índice que mede a quantidade e a intensidade que os alimentos que têm carboidrato disponível aumenta a glicose no nosso sangue. Por exemplo, 2 alimentos podem ter a mesma quantidade de carboidratos disponíveis, mas um pode ter o índice glicêmico maior do que o outro e aumentar a glicemia mais rapidamente. O índice glicêmico, então, é uma espécie de índice que mede a qualidade dos carboidratos. Uma série de fatores influencia no índice glicêmico, como, por exemplo, o tipo de fibras que o alimento tem, a forma de preparo que a gente fez daquele alimento. Até comparando o mesmo alimento, a gente pode ter IGs diferentes. Por exemplo, se um tiver mais maduro do que o outro, quanto maior o grau de amadurecimento e maior o tempo de armazenamento de uma fruta ou um vegetal, consequentemente, maior também será o seu índice glicêmico. Outro fator que também influencia no IG é o processamento do alimento. Ou seja, quanto mais processado, maior o seu IG. Por exemplo, uma fruta qualquer, após processada e transformada em suco, vai perder grande parte das suas fibras, que são responsáveis por atrasar a entrada da glicose no sangue. Ou seja, o suco tem IG maior do que a fruta, porque está mais processado. A farinha de aveias tem índice glicêmico maior do que o farelo, porque está mais processada. Vamos a um outro exemplo ainda. Por exemplo, se você for cozinhar vegetais, você deve cozinhá-los com a casca inteiros. Além de preservar a sua quantidade original de fibras, dessa forma, inteiros e com casca, você também vai conseguir preservar os nutrientes, uma vez que a temperatura no interior desses vegetais não vai alcançar os mesmos níveis altos que o lado de fora, que o lado externo. O tempo de cozimento também influencia no IG final de um alimento. Por exemplo, o purê de batata tem um IG maior do que a batata cozida, porque a batata vai precisar ficar mais tempo no fogo para poder ser amassada. O macarrão al dente vai ter um índice glicêmico menor. Por quê? Porque ele vai ficar menos tempo no fogo do que aquele macarrão que deixa tempo demais seguido no fogo, que fica bem macio, quase derretendo. Ele leva mais tempo no fogo, consequentemente ele vai ter um IG maior também. Formas de fazer o alimento diferentes também vão gerar IGs resultantes diferentes. A batata doce cozida, por exemplo, ela tem índice glicêmico menor tanto que a batata assada quanto a versão da batata frita. A explicação para isso é que durante o processo de fervura, o calor úmido é usado, então os açúcares livres do alimento saem e passam para a água. E como resultado disso, maiores quantidades do amido resistente podem ficar retidos no alimento fervido. Além disso, o cozimento, resfriamento e reaquecimento também podem afetar a quantidade de amido resistente que fica retido. Então, para garantir um IG menor, o ideal é cozinhar o alimento, mas não muito tempo. A não ser por algumas raras exceções, como no caso do tomate, por exemplo. O tomate se dá bem com calor. Quanto mais tempo de cozimento, melhor, porque o licopeno, uma substância importante do tomate que previne câncer, gosta do calor. E ele é absorvido pelo nosso organismo de uma forma mais eficaz se o tomate ficar no calor da fervura durante mais tempo e se ele for servido juntamente com uma fonte de gordura, como por exemplo o azeite extra virgem. Apesar do que se diz por aí, o azeite não perde as suas gorduras boas e nem passa a ser maléfico para o nosso organismo se ele é aquecido. Acima de 200 graus, ele realmente começa a se degradar, mas mesmo que ele atinja essa temperatura, ele ainda vai liberar menos substâncias nocivas do que o óleo de soja, por exemplo, que é muito usado. O único caso que eu recomendo assar e não cozinhar é no caso dos alimentos que são ricos nas vitaminas do complexo B, como a carne suína, bovina, os ovos, peixe. A vitamina B é hidrossolúvel, ou seja, se você for fazer esse alimento no meio aquoso, ela vai ser perdida para o meio líquido. Então não pode ir na água. E as vitaminas do complexo B, elas são essenciais para a gente. Primeiro, porque normalmente nós já temos reservas menores dessas vitaminas no nosso organismo, justamente por serem hidrossolúveis. Inclusive, muita gente tem deficiência delas. Além disso, elas agem no fornecimento de energia, na geração de bebês saudáveis, no sistema imunológico, na melhora de cabelo, pele, unha. Uma outra forma de alterar o IG final de um alimento e, de certa forma, controlar esse índice glicêmico resultante é combinar ele com outros alimentos. Porque a forma como ele vai ser ingerido, se vai ser sozinho ou combinado com outros, também influencia no seu IG. Ao comer um alimento de alto IG, você pode combiná-lo com outros alimentos de baixo IG, ricos em fibras e gorduras, para equilibrar o efeito final sobre os níveis de glicose no sangue.
refeições mistas e alimentos integrais tornam mais lento o processo de digestão e absorção e, consequentemente, acarretam num pico insulínico menor, mais baixo. Porém, se a quantidade de açúcar for realmente excessiva numa refeição, essa técnica não vai adiantar.